Alô, boa noite, meus irmãos, outra vez convosco. Aqui é o irmão Narciso. O irmão Narciso volta desta vez com o quarto vídeo, mas com as sequências sempre daquilo que é o costume de vos alimentar do momento, que sempre na qual é o questionário, e que quando eu aplico as perguntas, as escrituras respondem. Então, sem muita mais demora, vamos começar com o vídeo. Primeira questão do quarto vídeo é o seguinte: todos devemos entrar no curral das ovelhas? Todos devemos entrar no curral das ovelhas? A resposta encontra-se em João, capítulo 10, versículo 1. João, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobrepor outra parte, e é ladrão e salteador ou assaltante. Vou repetir. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobrepor outra parte, é ladrão e salteador ou assaltante. Aqui este texto está muito claro e não resta dúvidas e não deixa dúvida. Só duvida quem ele próprio está se temar, ou então com uma deficiência de entendimento, porque o Espírito ainda não lhe abriu para compreender a mesma escritura. Mas é tão simples e fácil de compreender. Aqui o Messias, ele está a esclarecer. Primeiro ponto, são dois pontos que ele diz. O primeiro é os que estarão dentro do curral, e o segundo, quem não entrar, é o tal dito ladrão. Vamos compreender este mesmo trecho do capítulo 1. Vou voltar a repetir, vou ler primeiro o primeiro trecho, que é das entradas das ovelhas, e o segundo, aquele que não entrar, é que é o ladrão e ao mesmo tempo o assaltante. Depois vamos tentar enquadrar nos dias de hoje quem são ou quais são essas pessoas, para refletirmos juntos. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, ele está a dizer, quer dizer que esse trecho é presente até hoje. Todos nós devemos entrar no curral, não para estarmos fora do curral, para sermos igual ao Messias, não. Mas todo mundo tem que entrar no curral. Depois vamos compreender por que temos que entrar todos nós no curral. Porque alguém é o nosso superior. Se não entrar dentro do curral e você ficar fora, quer se igualar como superior. E ele depois clareia por que todos nós devemos entrar no curral. Vou voltar a repetir que ele manda entrar todos no curral, até hoje. Não só no passado, mas até hoje. Porque ali ele diz uma passagem que mostra que é presente. Como vou repetir o trecho. Na verdade, vos digo, quem está a dizer é o Messias, não sou eu que estou aqui a simplesmente acompanhar contigo a escritura. Messias está a dizer, na verdade, vos digo que aquele que não entra, é presente, nunca está no passado essa linguagem.
aquele que não entra pela porta no curral, não está a mostrar a que sítio vamos entrar, é no curral. E aonde, qual é o tempo que temos que praticar sempre isso? É repetitivo. É hoje. Entra no curral. De quê? No curral das ovelhas. É no curral das ovelhas. Por quê? Agora ele diz, mas está a mudar de forma de mostrar quem é o desobediente. Mas aquele que desobedecer, está a mostrar aquele que desobedecer. Ele está a dizer, mas sobrepor outra parte, tá vendo? Mas sobrepor outra parte é ladrão e salteador. Aquele que vai sobrepor uma outra parte que não deve entrar, em vez de entrar, ele não entra, mas sobrepor outra coisa, este aqui é ladrão e assaltante. Reflita bem comigo esse texto. Quem é que não gostam de entrar nos currais e gostam de se parecer como Messias? Tem o mesmo título de Messias. Se vermos, há inúmeros pastores. Há inúmeros pastores. E esses inúmeros pastores têm rebanho. Se você ver igreja, por exemplo, uma igreja, só simplesmente uma igreja de estrutura de pedra. Tem vários, eles são uma única denominação, mas espalhada em várias partes do mundo. E cada igreja contém alguns pastores com rebanho. A mesma igreja está espalhada em vários sítios, mas cada igreja tem um número de pastor e tem os rebanhos dele. Um número de pastor tem rebanho. Então estes não querem entrar no curral, como está dito aqui no presente. Eles se intitulam como pastor, se intitulam como o próprio Messias. Tá? Porque eles não querem entrar. Se eles entrar, tornam ovelha. Como não entram? Porque eles têm já rebanho. Então logo, esses que não entram, é isso que ele diz, mas sobrepor outra. Eles também costumam se sobrepor. Outros tipos de situações que não tem nada a ver. Outros se intitulam como pastor, com o seu rebanho, com os seus títulos. Então, se parece Messias, estes é que não entrarão no curral. E é estes que são ladrões e salteadores. Por isso que noutros trechos mais abaixo, vais ouvir que ele diz, esses quando ouvirem que a morte está, eles que vão ver o lobo a vir, eles vão abandonar, vão correr. Se eles disserem essa hora, vocês é que são pastores, sim. Um grupo de bandidos vão lá dentro da igreja, eles a fazer, por exemplo, se tiverem a fazer aqueles eventos deles de noite de vigília, aparece um bando de bandidos ou um grupo, chega lá, vocês que são pastores, sim, vamos vos matar por causa das ovelhas. Eles vão dizer que não, de preferência matar as ovelhas. Se você não te obedecer, vamos te matar por causa das ovelhas. Ele vai trocar. É este que o Messias disse, que quando vai vir o lobo, eles não vão aceitar morrer, vão fugir. Então, reflita, vou voltar agora a fazer uma consolidação com relação a este texto. Vou dividir o texto. Primeiro ele diz, na verdade vos digo que aquele que não entra, não entrará, não entrava, não. Ele está dizendo, aquele que não entra é o presente pela porta no curral das ovelhas, mas sobrepor outra parte é ladrão e assaltante. Então, depois vais compreender aqui quem é a porta e vais entender logo aqui, no trecho mais abaixo, vamos ouvir quem é a porta. Ele próprio vai dizer a porta. Então, todo aquele que não entrar na porta é igual à porta.
Por isso que ele diz que é outra porta. Por isso que vai ser outra. Este é o ladrão. Vamos continuar. Segundo o questionário, diz o seguinte: quem entra pela porta? Agora vamos saber quem é que entra pela porta. Mateus 10, 2. No verso 2 diz: quem entra é presente. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porque todos aqueles que estiverem dentro já do curral são ovelhas. Mas depois de entrar, o pastor segue. E quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Primeira coisa. Quando o pastor entra, mantém as ovelhas dentro. Terceira questão. Quando o pastor entra, mantém as ovelhas dentro? A resposta está em Mateus, capítulo 10, versículo 3. Vamos saber se quando este pastor vai entrar na porta, se vai lhes manter lá dentro, vai lhes condenar lá dentro, se vai lhes fechar lá dentro. Vamos saber este pastor, que sempre foi o bom guia, se qual é o propósito das suas ovelhas. Você vai fazer o que com essas ovelhas? Em Mateus capítulo 10, versículo 3 diz: para este o porteiro abre. Para este pastor, simplesmente este pastor que entra pela porta, o porteiro anda a abrir. É este pastor que é conhecido pelas ovelhas. O porteiro costuma abrir. As ovelhas escutam o porteiro. Vou repetir. Para este, o porteiro abre as ovelhas e escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. O questionário diz: quando o pastor entra, mantém as ovelhas dentro? Aqui a resposta diz em Mateus 10, 3 diz: para este, o porteiro abre. O porteiro costuma abrir porque já sabe que este é o dono das ovelhas. É o dono do curral. As ovelhas escutam a sua voz e ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. Vê bem o texto, aqui está claro que o Messias nunca manteve ninguém dentro de alguma estrutura, mas que se nem até no curral se os mantém. Apenas ele entra para ir buscá-los e trazer para fora. Mas aqui, nos pastores falsos, já vais entender os anti-messias. Os anti-messias, os que se titulam como pastor, como mestre, eles dizem o contrário. Eles falam: venham aqui. Venham aqui. Eles vêm dentro, fazem o contrário, te tira para fora para te meter dentro. Enquanto o Messias entra e tira para fora. Por isso que a mensagem ele disse: ide, pregai a gloriosa mensagem em toda a nação e em todo o mundo, em casa, cidade em cidade. Se naquela cidade tem plano de te matar, foge para outra. Não está mandando condenar as pessoas para ficar num determinado armazém que fica costume aos domingos sempre lá para ir ouvir. Mas não disse isso. É o que tenho a palavra, tenho o conhecimento, desloca. Por isso que ele tirou para dentro, para lhes levar afora. E ali ele até fala com todo carinho: vão ganhar pastos. Encontrarão grandes pastos. Quando tira esses animais para fora,
ele lhes dá um bom pasto. Ele fala em outros trechos isso. Então, estes que se intitulam como Messias, que se intitulam como pastor, nem dão a vida pelas suas ovelhas, nem muito mais, eles falam como Messias. Eles fazem o contrário. O Messias diz é para fora, eles dizem é para dentro. Agora, quem é o anti-Messias? Seu irmão pensa que estão a vir muitos falsos. É esse que ele já estava alertando no vídeo anterior. Se assistires o terceiro vídeo, este é o quarto. Se seguires o terceiro vídeo, vais ouvir que eu falei isso. Falei falei desse trecho que é com relação a esta passagem. Então, irmão, estou aqui a te alertar e a te pôr claro. Eles que se intitulam pastor, visto que os antimessias são mesmo eles que falam tudo ao contrário do mestre. O mestre diz é para fora, eles dizem é para dentro. Queres ouvir o verdadeiro pastor que deu a vida por ti, ou ouvires os falsos messias que vieram se intitular? Só a sua reflexão e se dá resposta mesmo a você. É só lendo bem o próprio trecho, o próprio Mateus capítulo 10, verso 13. Vais ouvir que ele manda tirar para fora, não para dentro. Vamos continuar. Quando as tira para fora, quando as tira fora, o que pastor faz? O que o pastor faz? Quando as tira para fora, o que é que o pastor faz? Mateus capítulo 10, verso 4. Mateus capítulo 10, verso 4. Quando o grande mestre tira estas ovelhas para fora, o que é que ele faz para com ele? Vamos ouvir a resposta. E depois de fazer sair todas as que são suas, ela caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Estás a ver, irmão? Quando ele traz todos aqueles que estão dentro do curral, que são ovelhas, que ele diz que entra, estão lá dentro. Então quando as traz para fora, ele fica à frente e todos têm que seguir. Agora eu pergunto, esses que se titularam pastor, seguem Messias ou eles são igual ao Messias? Tem um rebanho deles também. Se eles são pastores e tem um determinado rebanho, então eles fazem o contrário. Não seguem Messias, mas eles seguem nos rebanhos que eles criam. Porque o Messias que está a dizer, todo que ele tira fora, então ele vai à frente deles e eles os seguem. Então o Messias não manda falar outra coisa, senão só seguir o que ele falou. Mas estes é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Eles ficam lá dentro e os seus os seguem, as suas ovelhas lhe seguem dentro. Enquanto que o Messias traz para fora para lhe seguirem quando ele estiver a caminhar. Mas eles é o contrário, fazem como? Ficam aqui dentro e todos aqueles que também são suas ovelhas lhe seguem no aprisco, lá no curral. Ficam presos no curral. Que hoje este curral se transforma em igreja de pedra. Ficam presos, não saem para pastar. Como que se estiverem presos encontram pastagem? Enquanto que o Messias tira para fora para encontrar bom pasto. Quem vai encontrar capim bonito, você vai conseguir se alimentar. Agora ali não. Ali está a ir ao contrário. Então reflita, se ele não largar o título, então não é seguidor do Messias. Ele não é seguidor, é imitador. Porque se ele quer ser pastor, primeiro tem que ser ovelha.
Eles não são ovelhas, são pastores. Então, quando você é pastor, não é seguidor, é imitador de Messias. Porque o lema no capítulo 10, João capítulo 10, versículo 1, ele próprio diz, entra pela porta no curral das ovelhas. Temos que estar lá no curral das ovelhas, depois o Messias vem nos tirar, vai nos levar. Quem entra no curral das ovelhas é ovelha. Porque o pastor virá para depois nos tirar. Como diz em Mateus. Vamos perseguir. Quem é a porta das ovelhas? Agora vai saber. Ali ele diz, o porteiro abre e a porta entra. Tá vendo? Vamos saber quem é a porta. Ele diz aí quem é a porta. Mateus capítulo 10, versículo 7. Vamos saber quem é a porta. Que o porteiro costuma abrir. Quando vê este pastor a vir, ele costuma abrir este porteiro. E vamos saber quem é a porta. Que na qual todo mundo tem que entrar. Como ele disse em João 10, 1. Que na qual todo mundo tem que entrar lá no curral. Quem é a porta? Ele diz aqui. Mateus capítulo 10, versículo 7. Diz, em verdade vos digo. Messias está a dizer, verdade, verdade, eu estou a vos dizer. Eu sou a porta das ovelhas. Viste? Ele é a porta, nunca estiver dentro. Ele é a porta mesmo. E todos que estiverem dentro são ovelhas. Agora eu pergunto, se todos que estiverem lá dentro são ovelhas, todo que não estiver lá dentro, então não é ovelha. Eles que se intitulam pastor não estão dentro como ovelha, o título já muda. Ele aqui fora, ele tem título de pastor. Para ser ovelha tem que estar dentro da porta que é o Messias. Quando ele não estiver dentro da porta de Messias, logo ele é igual ao Messias, ele também se intitula como porta. Porque para estar dentro das portas de Messias, você tem que ser só simplesmente ovelha. É o título que temos aqui. Por isso que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. É que fecha as ovelhas. Fora do qual ninguém mais pode ser a porta. Somente ele. Todos têm que ser, só simplesmente tem que ser ovelha. Agora eu pergunto, ele já tem o título de pastor? Já tem o título de pastor? Tem o título de profeta? Tem o título de profeta? Já é do mesmo nível com o Messias, como também o único bom pastor. Tem o mesmo título. Logo, ele tendo o mesmo título que Messias, já não deixa de ser ovelha. E quando você deixa de ser ovelha, é igual ao Messias. Então você é o anti-Messias. É anti-Messias. Porque se você quer deixar de ser anti-Messias, tem que ser ovelha. Se tiveres o título de ovelha, então logo tens como pastor e o único pastor o Messias. O Yahushua. É que é o único teu pastor. Se você for ovelha. Fora do qual, se não tiver título de ovelha, tiver título de pastor, profeta, tiver título de padre, papa, então você já não estás a ser mais ovelha do Messias. Simplesmente você estás a ser anti-Messias. Estás a ser igual ao Messias. E o que o Messias não disse para que as pessoas sejam semelhantes a ele, nem muito mais igual a ele. Então, quem se intitula o mesmo título de Messias não quer ser ovelha, quer ser a porta. Então, este é o anti-Messias. Vamos perseguir. Qual local devemos entrar? Qual local devemos entrar? Na igreja de pedra ou em Messias? Compreenda agora. Qual é o local em que nós devemos entrar?
Na igreja de pedra ou em Messias? Acompanha-me, chefe. Mateus, capítulo 10, versículo 9, está a te clarear agora. Aqui o caso está a ir paulatinamente a esquentar. Aqui o Messias está a te ver que todo mundo tem que estar dentro. O que tiver fora de Messias é anti-Messias. O que tiver o mesmo nível de Messias é anti-Messias. Porque todos nós temos que estar dentro. É isso que eu estava a tentar falar nas questões anteriores. Mas estamos a esquentar, estamos a chegar na própria palavra-chave. Ele diz: qual local devemos entrar? 2 pontos. Na igreja de pedra ou em Messias? Na igreja de pedra ou em Messias? Mateus capítulo 10, versículo 9. Mateus capítulo 10, verso 9. Diz o seguinte: eu sou a porta. O Hamashiach está a dizer, ele é a porta. Não sou eu que sou a porta. Não vejo esse locutor aqui, que está aqui sentado com uma câmera amadora, sem qualidade, sem linguagem técnica, não formou-se em linguístico, em língua, mas sim é o Messias que está a se testificar que ele é a porta. Por isso eu não sou a porta. Não me entre a mim. Entra o Messias. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar no Messias terá a salvação. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Quem somente entra em Messias, terá salvação, pode entrar normalmente e sair, e ainda lá encontrará inúmeras pastagens, encontrará capim saudável, e este capim é a palavra verdadeira, sem acréscimo e sem diminuição, irmãos. Então, a única porta para a gente entrar é o Messias. Não sermos porta nós, sermos igual ao Messias que é a porta. Então, quem não entra e não quer ter título de ovelha, essa é a porta. Esse aqui é anti-Messias. Por isso que ele diz que temos que entrar. Mas não está a dizer entrarmos na estrutura de pedras. Entrarmos na estrutura de pedras para que ouçamos. Ele não disse isso. É nele. Dá crédito nele. De uma vez que acreditares em Messias e seguir de acordo com o que ele está dando o ensinamento aqui, logo você está a entrar em Messias. Porque vais falar como Messias, sem acrescentar nada, sem diminuir nada. Vais dar o testemunho do Pai, sem acréscimo, sem diminuição. Por isso que ele diz que entra a mim. Vais encontrar as pastas lá, pastagem boa, palavras saudáveis. Aí não tem engano, não tem mentira. Então, irmão, ali estás a ver que não te mandam entrar em estrutura nenhuma, mas em Messias, na forma espiritual. Tem uma observação aqui. Por isso, concluiu e em Apocalipse, por isso que o Messias, falando dele para poder ele entrar, ele conclui isto em Apocalipse. Por isso que ele conclui em Apocalipse, que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Apocalipse capítulo 21, 22. Por isso que ele conclui assim: é a razão que eu te aviso e eu te digo que deves entrar em Messias, não na estrutura de pedras, não em igrejas feitas por mãos humanas, mas vais entender por quê e vais ver qual é a igreja que deve considerar e entrar. Por isso que ele te manda a entrar. Diz no 22 o seguinte, no Apocalipse 22, diz o seguinte: não vi nenhum templo na cidade. Está vendo que não se viu nenhum templo na cidade,
pois o seu templo é o próprio Yahweh. Viste que não existe nenhum templo, nenhuma cidade. Não existe. Nem lá no futuro. Lá no futuro não terá nenhum templo na cidade santa. Não terá. Nem muito mais aqui. Você não vai ver. Não terá. Então ele diz: o Yahweh Todo-Poderoso e o tabernáculo e o cordeiro, que o templo é o Yahweh e o cordeiro. Vou repetir: não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Yahweh, o Yahweh Todo-Poderoso e o cordeiro. Viste quem é o templo que na qual deves entrar? É o próprio Yahweh, é o templo. E o seu filho, o Yahushua, é que é o templo. Por isso que o único templo que deves entrar e frequentar é Messias, é Yahweh. Não mais esta estrutura de pedra. Aqui ele está a ser claro que a cidade não existe templo, mas o templo que existe é do próprio Criador, que é o Yahweh. E o Yahweh Todo-Poderoso e o seu filho é que é o templo. Não existe templo, aquele não se refere templo de homem. Por isso que em Corinto ele próprio foi claro a dizer: vós não sabeis que sois o templo ou igreja do Criador, e que este templo é o local que o Criador habita. Por isso que ele fala isso. E aqui ele está confirmando: o próprio Criador também é a própria igreja, em conjunto com seu cordeiro, que é o filho, o Yahushua. Então é a resposta, que é por isso que ele diz que eu sou a porta. Quem me entra a mim vai encontrar pastagem e pode sair normalmente, sem impedimento. Sairá feliz. Mas ali é tristeza, porque ali vocês estão a ser enganados, estão a ser roubados. Enquanto que a Escritura diz 10% é alimento, ali dizem ao contrário, que 10%, que dízimo é 10% do seu salário, enquanto aqui dízimo é alimento. Então, é por isso que ele diz que entra, amor, a mim, que vais encontrar pastagem saudável, do que entrar naqueles aí, onde que só há engano, mentira e outras coisas mais. Vamos perseguir. Qual é a escolha o irmão queres? Qual é a escolha que o irmão queres fazer? Entre o ladrão e o Messias. Qual é a escolha que o irmão queres fazer? Entre o ladrão ou o Messias? Qual é a escolha? Eu te faço essa pergunta, irmão. Qual é a escolha em que o irmão deves fazer? Seguir ao ladrão ou ao Messias? A escolha é sua. O pensamento é seu. Porque a salvação é individual. Porque também um grande mestre aqui não exigiu ninguém. Ele diz em Mateus capítulo 10, diz: ele só está a te alertar, mas ele não te exigiu que não, vem só seguir, entra mesmo a mim, só a mim é que deves entrar. Não disse isso. Ele mostrou-te todo o caminho e qual é o benefício quando você lhe entrar. Por isso ele não te exigiu. E em Mateus 10 também ele te mostra, só te ilustra, para você ter o pensamento de escolha, para ter o livre hábito de escolha. Você quem vai escolher em que caminho quer seguir, se é para ir aos ladrões ou para ir ao Messias, porque você já está mais claro do que nunca que esses são ladrões. Porque quando eu estou a voltar a repetir, na lei de dízimo fala de alimento, eles fizeram o contrário
dízimo é 10%. Isso é roubo. Isto logo é roubo. Você nesse texto que acabamos de falar consegue perceber que isto é esses que estão a vir, que não entram dentro da porta para se tornar ovelha, querem se titular Messias. É só para roubar. Por isso que ele diz no 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Irmão, ele próprio está te despertar aqui. O ladrão que vem em ti só vem para matar, roubar e destruir. Porque ele te destrói como? Com as palavras mentirosas. Te rouba como? Com as palavras mentirosas. Te inventar a história que não está escrito. Ele te diz dízimo é 10%. E lá na escritura não testifica isso, que dízimo é 10%. Então isto é roubo. Este que está a te falar isso é ladrão. Então é este que não quero entrar no curral para ser ovelha. Quero se titular como Messias. É anti-Messias. Estou a te alertar. Ele diz mais. Ele está dizendo, o Messias está a se dizer assim. Ele, o próprio Messias, está a te testificar. Eu vim para que tenhas a vida. Se ele veio a ti e se te alerta que entra por ele, fala com ele, segue ele, porque ele veio para te dar a vida. E a tenhas em abundância. Ele veio te dar a vida e para ter uma vida saudável, grande, muito grande a vida. É muito grande. Então, irmão, ele, o Messias, está a te alertar. Ele está a te mostrar dois caminhos. Há que você decidir se é do ladrão ou do Messias. A escolha é tua, porque ele já veio por ti. E esses cães gulosos não vão vir para te dar vida por ti. A ameaça só que vai ter uma capturagem dos crentes. E ele é que tem que vir fazer resgate daqueles crentes. Se ele não vier, então todos eles vão morrer. Se o pastor não vai vir. Não vai. Eu acredito que não vai vir. Para vir morrer por causa das suas ovelhas. Este não vai. Somente o Messias, sim. Esse veio, desceu. Tá vendo? Desceu. Então, ele por isso que está a alertar. O ladrão vem só não para roubar, matar e destruir. Então, se quer ser destruído, a escolha é tua. Se quer ganhar a vida eterna e a vida em abundância, também a escolha é tua. Os dois caminhos estão ali para você se guiar. Ou a Mamon ou a Yahweh. Você que sabe escolher. Então, ou vais dar da Mamon a Mamon, ou dar de Yahweh a de Yahweh, que é espírito. Qual pastor que deu a vida pelas suas ovelhas? Qual é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas? E quem é o bom pastor? Qual é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, irmão? E quem é o teu bom pastor? Em Mateus capítulo 10, verso 11, 14, 15. O irmão pode ler, mas eu aqui só vou te ilustrar apenas o trecho 11. Mas o capítulo 10, o Mateus capítulo 10, versículo 11, 14, 15, ele te mostra sempre do bom pastor. Mas eu vou te ler só o versículo 11. Você em casa também pode completar o 14, o 15. Mas eu aqui só vou ler contigo o 11. O 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Viste? O próprio Messias diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, meu irmão. O bom pastor dá vida por sua ovelha. O bom pastor dá vida por sua ovelha. Você faz só um dia teste, se você vai ver que estes pastores se intitularam fogo. Que eles têm, vocês são ovelha. Fazem só um dia, que fingem aí, ligam no pastor, que pastor, estamos presos aqui pela mão dos bandidos, se você não aparecer aqui, todos nós vamos ser mortos.
ligam no pastor, vão ver se esse pastor mesmo, se é verdade, se ele gosta da vida pela sua ovelha, vai vir. Mas, se ele não vier, então não é um falso pastor. Então este é o anti-messias. Faça esse teste dentro do circuito, se na verdade eles são mesmo um bom pastor. E eles dão a vida pelas suas ovelhas. Se não somente o Messias que saiu lá, viu que aquele povo, aquela pessoa, aquele mundo está a sofrer. Ele veio, preferiu morrer. Então, o bom pastor é este. Não aqueles que estão a induzir num erro, que dízimo é 10% do seu alimento. Esses são anti-messias. Vamos perseguir. Como são chamados os pastores que não deram a vida pelas ovelhas? Como são chamados os pastores que não deram a vida pelas suas ovelhas? Sabias como é que são chamados, são tratados? O próprio Messias, como é que os trata, estes pastores que não deram a vida pelas suas ovelhas, ou que não dão a vida pelas suas ovelhas? Sabes? Se não sabes, então a resposta encontras em Mateus capítulo 10, versículo 12. Mateus capítulo 10, versículo 12, 13, vais encontrar esta resposta. Eu estou a voltar a te repetir. Se queres encontrar a resposta com relação àqueles pastores que não dão a vida pelas suas ovelhas, as vais encontrar em Mateus capítulo 10, versículo 12 até 13. E como é que eles são chamados e considerados? Vais ver isso. Então vamos acompanhar comigo. 12 diz o seguinte: o mercenário, ouviste? São chamados de mercenários. Aqueles que não dão a vida pelas suas ovelhas são chamados de mercenário. O mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, viste? Que nós que somos ovelhas, como não pertencemos a ele, não pertencemos a estes pastores, pertencem, vê o lobo a chegar e foge. Estás a ver o mercenário? O trabalho do mercenário é isso que eu estou a falar, meus irmãos. Se querem provar este falso Messias, façam só o que aqui as escrituras estão a te dizer, que ele quando vê o lobo vai fugir. Falam só que estamos aqui capturados num grupo de bandidos. Ligam para o pastor que estiver em casa: pastor, se não vieres, aqui está a dizer, se não vieres, nós vamos ser mortos, todos nós, as suas ovelhas. Vamos ver, provar se isso ele vai vir. Então vais dar conta que este é um mercenário. Faça a prova comigo, todos vocês. Você não vai saber que eles não são mercenários. Porque se não forem mercenários, vão vir a encontro de vós para vos resgatar e ele morrer na vossa conta. Faz um teste disso. Então é aí onde vai saber que o título desses pastores que não morrem por as suas ovelhas são mercenários. Mercenários. E quando vê o lobo chegar, e fogem. E o lobo as ataca e as dispersa. As ovelhas, quando vão ver isso, que não, o pastor se já fugiu, por que nós vamos ficar também? Vamos sair ralado. Porque a pessoa que tem crédito para nos defender, se é fugir só, é mentira. Todo mundo vai fugir ali. Faça o teste. Tira limpo. Faz isso na prática, irmão, para vocês terem certeza se eles não são mercenários. Provam isso. Prova isso. Vou voltar a repetir o trecho 12. É muito bonito. O mercenário. Viste quem são mercenários? Que não é pastor. O mercenário que não é pastor. E a quem as ovelhas não lhe pertencem. Vê o lobo chegar e foge. E o lobo ataca. E as ovelhas dispersam. Já vos dei exemplo. Faz essa prova.
13 diz: por ser apenas mercenário, viste? Por causa deles serem mercenários, porque se intitula aquilo que não é deles. Por eles não terem o título de pastor na vida real, eles sendo ora só mercenários para vir ganhar dinheiro, como já dissemos no vídeo, terceiro vídeo, que eles só é de dinheiro, só tem interesse. Então, por ser apenas mercenário, ele não se importa com as ovelhas, certo? Ele não está a se importar com as ovelhas para irem no paraíso, porque ele se interessa com dinheiro. Eu duvido, se vocês vão me desmentir isso, que há domingo que não se paga dízimo nas igrejas de pedra, ou aos sábados que não se pagou dízimo. Ficou impune, esse domingo só se rezou, acabou de se passar a palavra e não há dízimo. Me provam isso, se há mesmo esse dia. Então, por isso que aqui ele está a dizer, eles, por serem mercenários, ele não se importa com as ovelhas. Ele não está lá a se importar que você vai ganhar salvação. Ele não se precisa saber se você vai lá. O importante para ele, aos domingos, quando trazeres o dízimo, para ele está tudo ok. Ele não se importa se a palavra que eu estou a trazer vai te beneficiar, é para te corrigir. Ele não está ali para te corrigir essa palavra, mas ele está a saber que deram ou não deram. Isto quando era do circuito, eu vivi isso. As mamães deram pouco, os papás deram mais. As mamães também, aqueles que viviam próximo, iam correr nas casas para trazer mais, até dinheiro já nas testas e tudo. Eu vivi isso. Eu vi, ninguém me contou, eu vivi isso. Então, essas todas movimentações de barulho, de trépitos dentro das igrejas, aumentar cânticos mais tempo, isso é para o balaio deles estar lotado. É para você ver que eles não estão interessados em transmitir, nem muito mais de saber que você está arrependido para entrar no reino. Eles estão interessados com mamão, dinheiro. Por isso que eles metem aqueles Sisane. Quem que tem Sisane? Está escrito aonde? Esse Sisane está escrito não é uma passagem das escrituras que está escrito isso tem que ter Sisane. Sem Sisane não tem. Isto é acréscimo dos homens. Então são anticristos, salteadores. Eu fui do circuito, conheço. Então, para que só nos mentir? Lá no IEBA faziam isso. Na antiga cala boca, não é de me mentir. Eu vivi lá. Fui otário, fui odrabado muito tempo. Então, vamos perseguir. Só haverá um só rebanho ou vários rebanhos? Agora me pergunto, o grande mestre e o próprio Hamashia, que é o Yahushua, ele mesmo está aqui a testificar, só terá um rebanho e um pastor. Agora a minha inquietação a teu irmão, esses que têm rebanho e pastores, neste último dia estarão aonde? Com seu rebanho. Seu Messias diz que só terá um rebanho e um pastor. E eles que têm, são pastores e têm rebanho, onde é que estarão? Com seu rebanho. Acredito que é no abismo. Porque se eles não forem ovelhas, então vão vir com seu rebanho. É estes que ele diz: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis as iniquidades, as mentiras, que vão dizer que profetizamos em teu nome. Ele vai dizer: não vos conheço. Mas nós fizemos milagre em teu nome. Não vos conheço. Nós curamos enfermidades difíceis. Nada. Aparta de mim. Por quê? Porque ali só vai haver um rebanho e um pastor. Aqueles que vão vir com seu rebanho e vários pastores, ele vai dizer que não, eu não mandei vocês serem pastores, serem discípulos, não pastor. Por isso que ele não vai lhes conhecer. Vamos ler o trecho no concreto, para nós não perder. Só haverá um só rebanho ou vários rebanhos?
A resposta vai se encontrar em Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16 diz o seguinte: tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Estás a ver que além daqueles, porque o Messias já sabia de nós que não pertencemos a Israel, eles também nos conheciam. Por isso que isso é ato profético. Ele já nos conhecia, por isso que já está a nos avisar. Além desses que estão já arrependidos aqui em Israel, existe também outras ovelhas que não estão nesse curral. Também vai lhes agregar. Está a ver que ele tem para dizer, já que naquela época ele estava a pregar aqueles, ele também já sabia que tem outros que não pertencem a esse curral. Ele está dizendo, existem outros que somos nós, angolanos, americanos, chineses, brasileiros, que não pertencem a Israel, os gentios que lá nos outros textos ele sempre falou, que somos nós os gentios, que ele está dizendo que existem outros, que é nós que vamos ser recolhidos. Está aqui claro, vai acompanhar. Também a esses devo conduzir. Esse também ele vai estar à frente de nós, para nós seguir, visto que nem pode ter mais outro pastor. A esses ele também vai conduzir. Não disse que fica um pastor deles para vos seguir, mas sim ele mesmo é que vai vir a nós, para também nos conduzir, nós gentios, na carne. Somos gentios na carne. Então a esse ele está dizer que também has de recolher. E elas escutarão a minha voz. Está a ver que temos que ouvir a voz dele, não mais de outra pessoa que se intitulou pastor, ou foi lá buscar o curso de pastoral, veio dizer que é pastoral. É assim que recebeu, o Messias mandou receber assim, em que passagem da Escritura que diz que tirais o curso de teologia ou pastoral para você ser pastor. São anti-messias. Simplesmente são anti-messias. Porque no primeiro vídeo eu declarei, disse que como podemos receber a palavra? Somente a palavra recebemos de acordo da divindade, aquela que veio do Criador e do Messias, fora do qual não há mais. Então quem receber a palavra por intermédio de pessoa, ou então cursos teológicos, tanto pastoral, este é anti-Messias. Porque não vai dar o conhecimento de acordo como o Messias disse. Porque nós só temos que seguir os carris. Não podemos ser Tito, temos que ser ovelha simplesmente. Para entrar no curral. E ele aqui trata que não existe outras ovelhas no curral dele. Não existe. Falta outras ovelhas que não estão no curral dele. Que somos nós os gentios. Aqui ele espelhou já. E haverá um só pastor e um só rebanho. Depois que ele conseguiu assim estar a recolher a mensagem, está a passar em toda a terra, está a se recolher toda a terra. Então, depois que todos esses estiverem no único curral, recolhido, e seguirem já ele, que todos aqueles que seguirem, então este é o único rebanho. Porque só seguem o único pastor. Agora, quantos pastores temos em várias denominações? Quantos? Quantos irmãos? Que cada este pastor, este curral, que é titulado como igreja, tem seus rebanhos e tem os seus pastores. Então, quem é que os enviou? E estes mesmo recebem os tal ditos títulos da maneira que querem. Quem é que os enviou? Por intermédio de sonhos, enquanto que o Senhor, o Criador que fez o céu e a terra, Ele próprio disse, o Yahweh, por intermédio de sonhos, esses vão querer vir, para dizer que Ele disse, o Criador disse, enquanto que não fui eu que eles enviei. Ele falou isso no Antigo Testamento, profetizou isso, para nós sabermos, esses que estão a vir a nos odrabar, como é que virão vestidos.
com as suas mentiras. Vamos perseguir. Se dermos frutos, seremos pastores ou discípulos? Se caso nós dermos bons frutos, teremos o título de pastores ou discípulos. Se dermos frutos, seremos pastores ou discípulos. Agora começa a ouvir os títulos que o Messias disse. Temos que ser, se estivermos no curral, temos que ser ovelha. Agora se estivermos a dar frutos, se vamos ser o quê? Pastores ou discípulos? Vamos saber qual é o título que ele nos dá. Em João capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte. João capítulo 15, verso 8 diz o seguinte: nisto meu Pai é glorificado. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Cada fruto que dás, estás a tornar discípulo de Messias. Cada fruto que você recuperar, estás a ser discípulo de Messias. Cada pessoa que você prega a verdade e levar a gloriosa mensagem e ele deu crédito, é um fruto dado. Logo, você é mais um dos discípulos do Messias. Ele não está a dizer que quando tiveres que dar bons frutos, sejas pastor. Não está aqui. Então, esses que estão se intitulando pastor, a partir dos cursos pastorais e teológicas, quem é que lhes diz que devem ser pastores? Se não só os cursos, os diplomas que lhes certificam isso. Por isso que está mesmo dito, receberam certificado. É porque o certificado quem criou? Não é o homem que certifica que é pastor. Se é o curso queixa tudo, curso pastoral, e ele vem com diploma pastoral. Quem faz teologia vem com diploma teológica. É humana. Então, como não recebeu o divino? Este é anti-Messias, porque se intitula aquilo que ninguém lhe deu. Enquanto que o Messias está a dizer aqui, cada fruto que nós dermos, e pregarmos a palavra, e ajudar o pobre, e conseguirmos ajudar o pobre, logo nós estamos a ser discípulos. Não estamos a ser pastor, mas sim discípulos. E agora? Esses que têm esse título de pastor, quem os deu? Messias ou o homem? A resposta está no teu lado, irmão. Se fazer o que Messias manda, como seremos? Ouça bem. Se fazermos o que Messias manda, como seremos? Como seremos chamados? Se fazermos o que Messias manda, como seremos chamados? Vamos ser chamados pastores? Vamos ser chamados diácono, sacerdote, papa, padre, madre, bispo? Vamos acompanhar a resposta. Não sei se vamos ser chamados de padre, papa, pastor, madre, e não sei. Vamos agora acompanhar, só quem vai te responder é a Escritura, não sou eu. Em João capítulo 15, versículo 14 até 15, vai te responder. João capítulo 15, verso 14 até 15. Responde em versículo 14. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Por que sermos amigos do Messias? Vai responder. Se fizerdes o que eu vos mando, só podemos ser amigos do Messias caso nós fazermos o que ele mandar. Só podemos ser amigo de Messias caso fazermos o que ele manda. Não fazer o contrário, mas sim aquilo que ele nos mandou para fazer. É isto que nos torna amigo de Hamashia e Yahushua. Caso você não faça como o Messias manda,
a partir deste momento que assiste esse vídeo, você está a deixar de ser amigo de Messias, porque é desobediente. Se não faças o que o Messias manda, então você não é amigo de Messias, como está a espelhar aqui neste trecho. Irmão, faças o que o Messias manda. Messias te manda entrar em estrutura de pedra? Não. Messias cobra dízimo? Não. Messias cobrou dízimo? Não. Messias disse para adorar em espírito e em verdade? Sim. Messias disse para dar esmola ao pobre? Sim. Messias te mandou para você não... Messias te disse para você ficar de pé dentro da sinagoga e orar em conjunto em pé? Não. Messias te disse, quando você der esmola, os homens têm que saber? Não. Então, deve seguir aquilo que o Messias te mandou. Só assim que tornareis a ser amigo dele. Vamos acompanhar. Vamos acabar. Em 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Se caso você seres amigo de Messias, ele já não te vai chamar servo, mas serás mais que servo. Serás mais que servo. Por quê que serás mais que servo? Porque você já vai começar a saber todo o segredo do próprio Senhor, que é o teu dono. Então, quando você já começa a saber o segredo do teu dono, e o teu dono também já não se torna mais seu, não começa a te mandar assim, porque logo você começa a tornar amigo do Senhor, do seu patrão. Quando você se torna amigo do patrão, o patrão te dá confiança. Isso é que ele diz nesse trecho. Mas se você fazer a vontade dele, para isso acontecer. Vamos seguir, vamos continuar. Eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, que ouvi do meu Pai. Vou repetir. Eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Somente te tornas amigo dele quando você fazer aquilo que ele mandou. Logo, é o conhecimento que você tem daquilo na qual ele recebeu a partir do seu Pai. Agora, já te pus muitas questões. Aqui vem a pergunta. Ele ouviu do Pai que recebe-se dízimo? Não. Ele ouviu do Pai que recebes dízimo? Não ouviu isso. Ninguém lhe falou. O Pai não lhe disse que Messias, quando desceres ali, começas a recolher dízimo. Então por que eles dizem dízimo? Lá se fingem que são seguidores de Messias, ouvem do Messias, mas não seguem como ele fala. Porque o Messias não é uma passagem das Escrituras que ele cobrou dízimo a nenhuma pessoa. Inclusive ele dava para comer em 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, sem dar nada. Porque o Pai também disse: vem, vós que não tens nada, não tem dinheiro para comprar, vem, comais. E por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Eu vou vos trazer a próxima esta evidência, essa passagem que o Eterno fala e te convida assim. Então, é de graça,
já a partir da própria profecia do Pai, já mostrou ao Messias que assim que descer tudo é de graça. Por isso que o Filho disse que de graça dai, de graça recebeste. Ele ouviu do Pai que tivesse denominações de várias igrejas? Não. Será que ele recebeu essa passagem ao Pai que vai fazer muitas igrejas e fazer muitas denominações de igrejas, Testemunha de Jeová, Sétimo Dia, Católica? Não, ele não ouviu isso. Não tem nenhuma passagem que ouviu, que ele deu testemunho do Pai neste. Não tem. Ele ouviu do Pai que deve ter vários pastores. Lhe mandaram lá, quando o Pai lhe mandou do céu, lhe preparava para vir do céu. Lhe disse, quando ir, tens que fazer todos eles muitos pastores. E façais que eles se tornam muitos pastores. Nenhuma passagem que ele disse isso. Não tem. Se o Pai está a lhe enviar, isto é em Ezequiel, nos 34, ele está a lhe dizer que eu suscitarei um único pastor. Isto fala mais também em Deuteronômio, no capítulo 18, ele fala também a respeito do Messias, na vinda dele, que eu suscitarei no meio de vós um único pastor. Então, se já estão lhe mandando para ele vir como único pastor, como é que ele vai vir dizer mais que não? Tem que ter vários pastores. No mínimo, está a se complicar. Ele tem que desobedecer ao Pai. Enquanto que ele aqui nesse trecho, por isso que ele diz, eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo que eu ouvi do Pai. Mas do Pai eu não vi nenhum trecho que ele diz que não, vários pastores que vão dirigir várias denominações. Não tem nenhuma passagem que ele, o Messias, testifica que não, fazeis vários pastores para vocês terem um rebanho em cada igreja que se abrir. Não tem nenhuma passagem desse. Então, não ouviu isso do Pai. Isso é invenção, se houver, é dos homens. Ele ouviu do Pai que a esmola deve se levar nas igrejas. Ele, o Messias, ouviu do Pai que a esmola deve se dar nas igrejas? Não ouviu isso do Pai. Ele ouviu do Pai que a esmola deve se dar aos pobres. E isto ele testificou em Mateus. Que não, ele até chama aqueles que dão esmolas ou as ofertas dentro das igrejas. Ele chamou de hipócrita. Porque dais. Ele chamou de hipócrita. Vocês dão esmola. Você lê só Mateus capítulo 6, versículo 1 até 6. Vais ouvir sobre a igreja que ele tira e sobre a esmola. E depois te mostro. Yahushua ouviu ao Pai que deve-se orar em aglomeração de pessoas, em conjunto de pessoas numa determinada denominação. Não. Ele lá mesmo no Mateus, que eu já disse, capítulo 6, ele próprio diz que deve-se orar dentro de uma casa. Quando orares, entrar nos vossos aposentos, e você que o Pai ouve em segredo, então ele ocultamente também vai te ouvir. Você fala em segredo e ele te ouvirá em segredo. Assim ele ouviu, isso é que ele ouviu do Pai. Não disse que vai ficar dentro dos armazéns ou das igrejas de pedra, ou reza em conjunto, em voz alta, toca um batuque, coros a gritarem ali. Ele disse, isso aqui ele não ouviu do Pai, isso não ouviu. Ele ouviu do Pai que ensina nas igrejas. Ele ouviu do Pai que vai ensinar nas igrejas. Só foi repudiar aquelas atitudes negativas desses dentro das igrejas dele. Mas só por causa deles levar lá a verdade, lhe expulsaram dentro das igrejas dele. E até inclusive queriam lá apedrejar, queriam matá-lo por causa da verdade.
que ele trazia dentro das sinagogas, das igrejas de pedra, etc. Vamos noutra questão. Como negam e confessam que conhecem a Yahweh? Como eles negam e como confessam que conhecem a Yahweh? Isto está em Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: confessam que conhecem a Yahweh, mas negam com seus atos. Com seus atos negam a Yahweh. São pessoas abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer obra boa. Vou repetir, esse trecho está bonito. Confessam que conhecem a Yahweh, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer obra boa. Vamos agora acompanhar. São dois dizer que está aqui principal, duas ideias. Primeira ideia é o seguinte: eles confessam que conhecem a Yahweh. Eles dizem que conhecem, mas o negam com seus atos. Eles têm atos negativos que eles fazem com que mostra que eles são mentirosos, não conhecem a Yahweh, através dos seus atos. Vamos provar isso. O Criador diz que não habita em templo feito de mão de homem. Eles dizem que vem habitar. Vem habitar, porque aqui o Criador mora. É mentira. Então isso é desobediência. Se o Criador diz que não, como é que numa hora ele vai dizer que habita? Então o próprio Filho já disse: deixa que o teu sim significa sim e o teu não, não. Se caso tiver duas ideias a balançar, este é uma ideia proveniente de maligno. Então, eles são desobedientes. Aqui, eles dizem, o Criador diz que não habita em templo feito de mão de homem. Mas eles lá nos armazéns dizem, ou nas igrejas de pedra, dizem que venham, habitam aqui, porque aqui o Criador mora. Sabe? Fingem que estão a conhecer a Yahweh, mas quando vai ver as obras deles, não conhecem, porque eles obedecem. O Criador diz ao Moisés: Moisés, faça a lei. E esta lei é lei de dízimo. E dízimo, vou te falar o que é dízimo. Dízimo é tudo que é comível do campo e tudo que é gado, animais. Eles aqui no templo dizem que vem dízimo é 10% do teu alimento, que o dízimo é 10% do seu salário. E ainda mais, este mesmo dízimo que vos dais é para nós conseguir erguermos a igreja. E ainda eles dizem: se estamos a vos cobrar dízimo que é 10%, porque naquela época não existia dinheiro. Mentira! É mentira! Não concordo com isso. Como com o Criador? Numa hora ele diz outra coisa e outra vez vai dizer outra coisa. Isso é mentira. Isso é a idealização dos homens. Então, estes homens fingem que conhecem a Yahweh, mas não lhe conhecem. O Criador nunca falou essa passagem, que 10% do salário tira do pessoal. Não tem nenhuma passagem disso. É a invenção dos homens. E que também não tem na lei de Moisés, que ele disse: Moisés, quando assim que tu te mandei essa lei de Moisés, o dízimo que começaram a receber para a construção do templo. Não falou isso. Isso é mentira dos homens. E também essa passagem que eles dizem que não, se nós fizermos o 10%, este 10% que costumamos nos pedir, é porque naquela época não existia dinheiro. Tinha dinheiro, porque tem passagem que aí está escrito, lá em Deuteronômio, tem passagem que o Criador mesmo fala, ele fala clarissimamente a respeito de quando você veres que o lugar que ele, o Criador, ou Yahweh, escolheu para dizimar. Então, e este lugar, para aquele indivíduo que vai dizimar, lhe torna distante. Tudo que é do campo, ou dos animais, ou que ele cria,
ele tiver para ir dizimar, tem que vender no mercado tudo e pega o dinheiro, amarra num qualquer sítio ou nas suas mãos, ata nas suas mãos, vai com ele até naquele local que foi escolhido para dizimar, mas não é para entrar com dinheiro dentro do tabernáculo, era para ele chegar no mercado, depois transformar aquele dinheiro em mais dízimo dele comíveis, e só assim que levava o que ele achava conveniente, o que a alma lhe pedisse, é que ele levava para poder ir comer com o sacerdote no armazém. Está escrito isso. Como é que eles podem dizer uma barbaridade dessa, que dízimo naquela época não tinha dinheiro? Quem disse isso? Então isto é invenção dos homens, isso é blasfêmia, isso é mentira. Está claro aqui? Isso é grande mentira. Então, quais são estas pessoas incapazes? Quais são estas pessoas incapazes? Tito capítulo 1, 2. Um deles, seu próprio profeta, os incapacitados. Um deles é o seu próprio profeta, que diz, o Crétis, que era uma ilha lá, naquela época, o Crétis são sempre mentirosos, animais ferozes, ventres preguiçosos. Viste? Vou repetir. Um deles, o seu próprio profeta, disse, os crentes, que era uma ilha lá, se continua, não sei, são sempre mentirosos. Tá vendo? Os crentes são mentirosos e são chamados de animais ferozes. São animais ferozes. E ainda barrigas vazias. São barrigas de preguiçosos. Não gostam de trabalhar. Por isso que eles mentem as coisas, usam mentiras para aproveitar-se da pessoa. E não querem trabalhar, vai lá fazer o curso dele barato de teologia pastoral. Quando ele consegue fazer esse curso, já tem o domínio para dominar as pessoas, porque vocês não podem entender a escritura, porque a escritura é faca de dois gumes. Mentira isso! Isso é só um aproveitamento para poder assaltar-te. Por isso que eles são chamados de ventres preguiçosos. Porque usam mentira. São ferozes, eles só ficam ali a maquinar a escritura, para depois vir te convencer numa outra coisa e depois você pensar que é difícil de entender. É mentira. Para entender é só pedir auxílio do poder do Espírito Santo para te dar o entendimento, para te dar o conhecimento. Porque ele próprio, o Criador, está com lamentação, disse em Oséias, este meu povo está a ser mentido por falta de conhecimento. Eles rejeitaram o meu conhecimento, por isso que eles não entendem nada. Então, se deixares de rejeitar o conhecimento, se não rejeitares mais o conhecimento do Criador e aceitar o conhecimento divino e pedir a Ele, Ele vai te dar esse entendimento. Quanto eu e seu irmão humilde está aqui contigo, também recebeu esse conhecimento por intermédio dele, sem precisar de grande esforço ou gastar dinheiro para a teologia. Então, não precisei curso nenhum. Então, é só sua preguiça. Peça ao Criador, Ele vai te dar esse conhecimento. Ele não guarda conhecimento, quanto mais até para falar da verdade do Filho dele, é o testemunho dele. Nunca vai guardar esse conhecimento. Então, tira esse preconceito ou então esse pensamento de que a Escritura é uma faca de dois gumes ou é afiado em dois lados. É mentira. Não está nada afiado em dois lados. Só um, que é a palavra do Criador que fez o céu e a terra. A mulher pode ensinar, uma mulher pode ensinar a doutrina do Criador? Então, vamos à resposta. Tá? Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12.
que diz o seguinte: não permito, porém, que a mulher ensine. Mama pastor, senhoras de testemunha de Jeová, por que ensinar? Quem vos deu essa instrução que devem ensinar? Quando aqui a escritura proíbe. Vou voltar a ler para não dizer que eu estou a inventar. Vais ver isso em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Pela boca do próprio profeta, aliás, pela boca do próprio apóstolo, diz o seguinte: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Só que até nem reunir todas as questões sobre a mulher. Ali também o apóstolo Paulo diz mesmo algumas coisas mais ainda a respeito dessa pregação. Mas a próxima vez vamos dar mais acréscimo a respeito do ensino da mulher. Mas aqui ele diz que a mulher deve só ficar quieto, silêncio, não pode falar. Mas agora já tem pastoras, mamães pastoras que ficam a pregar, ficam em cima dos púlpitos a pregar a palavra, enquanto que o Hamashia, aliás o apóstolo, diz aqui claramente que a mulher não deve ensinar, não deve passar a mensagem. No mínimo, ele só deve ser ouvinte e ficar quietinho no seu canto. E nem muito mais ser superior ao seu marido. Deve ser submissa. Tem várias passagens que ele fala: a mulher seja submissa ao seu marido, e o marido respeita a sua mulher. Mas a mulher, até tem passagem que ele, o próprio apóstolo Shaul fala também, e ele diz que a mulher, quando o homem estiver a falar da palavra, ele não pode perguntar nada, só deve calar, ouvir. Se tiver dúvida, espera quando chegar em casa para poder perguntar. Fora do qual, ele ali, no momento que está a ouvir palavras, o homem está a falar da palavra, não pode abrir boca. E aqui o Timóteo confirma: a mulher deve estar calada, não pode pregar a doutrina. E eu pergunto: quem deu autoridade a essas mamães pastoras e estas senhoras da testemunha de Jeová que passam casa a casa, rua em rua, cidade a cidade, a pregar a palavra, quando que a escritura está bem clara que eles andam por debaixo do seu sovaco, que está claro que elas não podem pregar a palavra, só devem ficar em silêncio, somente acompanhar. Onde é que eles tiraram isso? Então, isto é ensinamento de homem. Isto é desobediência às escrituras. Não querem seguir aquilo que o Messias somente quer. Então, estes que não serão amigos de Messias, porque não seguem o que o Messias quer. Nesta época, haverá falsos doutores e profetas. Nesta época, haverá falsos doutores e profetas. O que vos farão? O que vos farão? Se nesta época haverá falsos doutores e falsos profetas, e o que vos farão? A resposta está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3. Vamos repetir o capítulo para recapitular. Capítulo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3. Diz o seguinte: e também houve entre o povo, falsos profetas,
entre o povo houve falsos profetas. Como entre vós, tá vendo? Como até agora, neste preciso momento, aqui a nós, haverá e no futuro que nós, quando chegar também a nossa vez, haverá também falsos doutores, falsos messias, falsos mestres. Vamos provar isto. E ele está a falar bonito. Está a falar bonito. Se na época deles havia falsos profetas, e no vosso tempo também vai haver falsos mestres, falsos doutores, falsos messias, falsos pastores, e que introduzirão encobertamente heresias. Vamos repetir. E que introduzirão encobertamente heresias. Heresias significa mentiras de perdição e negação ao Yahweh. Outro texto mais que está a completar para nós lhes apanhar quanto eles são mentirosos ao Yahweh, que te fazem negar ao Yahweh. Diz o trecho, esse trechinho diz: e que introduzirão encobertamente heresias. Heresias quer dizer mentiras e de perdição, mentiras de perdição e negação, e negarão ao Yahweh. Vamos tentar detalhá-los. Esses falsos, está a ver que nessa nossa época também tem esses falsos. Quais são que dizem dízimo é 10% do teu salário, que não é alimento? Já os conhece, já falei nos momentos atrás. Quem é que diz que se recebemos os dízimos é para a construção da igreja, enquanto que nas escrituras não tem essa passagem? Quando o Criador falou de dízimo com Moisés, não disse: Moisés, o dízimo que estás a receber é para a construção do tabernáculo. Não tem isso. Mas eles aqui falam ao contrário. Que passagem é essa que está escrito? Então são esses, quem faz essa prática está a negar o Messias, o Yahweh. Está a negar Yahweh, ao mesmo tempo até o filho que está nele. Então são esses os falsos mestres que há de vir. Quem é que desobedece que o templo não é habitado mais pelos homens, que o Criador não habita em templo feito de mão de homem, mas eles dizem que pode entrar aqui nos templos feitos de homem, porque não, a razão aqui que estamos nos mandar a entrar é por causa para nós só ficarmos a afugentar do sol. Está aqui escrito aonde, em que passagem está escrito aonde que fazem o templo para que vocês fujam do sol? Está escrito aonde? Então, se o acréscimo do homem, então este é que são anti-Yahweh. São anti-Yahweh, negam Yahweh. E até o filho que ele enviou. E este que se chama falsos mestres, falsos doutores. Quem é que faz o curso de teologia e o curso pastoral? Quando é que na escritura não existe a palavra que faça um curso de teologia, que faça um curso de pastoral? Não tem nenhuma passagem dessa. Mas ele testifica isso. Se vocês andarem de acordo ao meu conhecimento, vós sereis meus discípulos, meus amigos, e sereis chamados meus irmãos. Aí está escrito. Mas eles não disse: vai fazer curso de teologia, vai fazer curso de pastoral. Isto é acréscimo do homem. Então são esses falsos messias. Vai lhes procurar onde, irmão? Se você pensa que os falsos são esses que estão humildemente te trazer esta abertura, se achas que somos falsos, a escolha é tua. Se achas também que eles, a escolha é tua. Nós aqui só estamos a espelhar aquilo que está escrito. A escolha é tua.
Então, vamos continuar. E muitos, no capítulo 2, e muitos seguirão as suas desilusões, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso está acontecendo. Como eles estão já no circuito, você vai ter um irmão assim, né? Irmão, aí não tem... Não, eu acredito, dou crédito ao meu pastor. Eu só aceito aquilo que é o meu pastor, que o meu pastor fala. Por que vou falar, ouvir de ti? Você que está a vir agora, que eu faço profeta. Você que eu faço Messias. Vocês são mentirosos. Gostam de falar. Eles dizem isso. Então, por isso que vão com as ilusões dos pastores. As desilusões dos pastores que já vos têm falado. Até o caminho daqueles que podiam agora ser justos, por causa de ser enganado, blasfemou o caminho. O caminho da verdade foi interrompido. Vamos, no terceiro vamos dizer. E por avareza significa apego exagerado. Quem que se apega muito em Malaquias capítulo 3, versículo 8 até 10. Trazei todo dízimo à casa de tesouro.